Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, mais especificamente ao 18º episódio da segunda temporada, intitulado Desejo Mortal. Gente, esse é um episódio muito bom, tá? Ele vai trazer o John DeLancey novamente, vai trazer o personagem do Kia, mas vai haver, na minha concepção, na minha forma de ver as coisas, vai haver um desenvolvimento do personagem do Kia e do universo do Continuum, né? Que é, vamos dizer assim, o lugar de onde veio o Kia, né? No caso, né? O episódio ele vai começar, né, com a Voyager analisando um cometa, né? E aí eles vão tirar uma amostra desse cometa para poder estudar, né? E aí o que vai acontecer? Vai aparecer um sujeito com o uniforme da Frota Estelar, né? E ele disse que ele foi libertado, né? E aí logo depois, né, o pessoal da Voyager vai ficar sabendo que ele faz parte do Continuum, que ele é um Q, né, que faz parte do Continuum no caso, né? Só que esse Q não é o John DeLancey, ele é interpretado pelo Garrett Graham, né? Um cara que já fez Brinquedo Assassino, que fez aquele trash movie lá chamado Terror Vision, né? Eu não sei se você já tiver a chance de ver, já passou na Band já. E aí ele é um cara que era um filósofo no Continuum, né? Ele é um que era um filósofo no Continuum e ele queria se matar. Só que toda vez que ele se matava, ele acabava fazendo uma besteira que ele estava meio enferrujado lá para usar os poderes lá onipotentes dele, né? E aí o que é o John DeLancey aparece, né? Atrás desse outro que, né? No caso, né? E aí a situação é a seguinte, né? O Continuum não permite, entendeu, que as pessoas se matem. Então esse que estava querendo se matar, ele foi confinado dentro desse cometa, né? Como uma espécie de punição, como se ele tivesse sendo preso mesmo. E aí ele vai pedir asilo para Janeway, né? Já que ele foi libertado, né? Vamos dizer assim, da prisão dele no caso, né? E aí o que vai acontecer? Com toda essa confusão, né, os Qs ficavam brigando um com o outro. Por exemplo, o Garrett, por exemplo, foi se esconder lá no Big Bang, né? E levou a Voyager junto. Depois botou a Voyager ao nível subatômico. Ela começou a ser atacada por prótons, para você ter uma ideia. Depois botou a Voyager numa árvore de Natal. O que pegou a Voyager como se fosse um enfeite de árvore de Natal e ficou olhando lá para dentro, né? O que é John DeLancey, né? Então a Janeway falou, olha, a gente vai ter que fazer uma audiência aqui para decidir esse asilo, senão vocês vão acabar destruindo a minha nave, né? Aí eles concordaram e o que falou o seguinte, né? O que John DeLancey, né? Ele chegou e falou o seguinte, tá bom, então se você decidir em meu favor, né? Porque você vai ser a juíza, né, Janeway? Você vai, o que está querendo se matar, ele vai ficar preso o resto da vida, entendeu? Dentro dessa... O resto da vida não, por toda a eternidade, né? Porque é imortal, né? Os Qs são imortais, né? Vai ficar confinado no cometa por toda a eternidade, né? Agora, se você decidir em favor do que é lá que está sendo feito pelo Garrett, né? Que está querendo se matar, né? Ele vai ter o direito de se matar, né? E aí, quer dizer, a Janeway está entre a cruz e a caldeirinha, né? Como a gente costuma dizer, né? Porque se ela decide por um lado, o cara fica preso por toda a eternidade. Se ela decide por outro, o cara se suicida, né? Entendeu? Então a situação era meio complicada, né? E aí vai começar a ter audiência, né? Vai começar a ter toda uma guerra de argumentações lá, porque o que, né? De John DeLancey, né? Tinha que argumentar que era contra, vamos dizer assim, o suicídio, né? Defendendo o que o Continuum falava, né? E aí o outro que chama o Spock, né, para ser vamos dizer assim, ser uma espécie de advogado de defesa dele, né? E aí o Spock não, perdão, Tuvok, né? E aí o que vai acontecer? O Tuvok vai falar assim, tem pena de morte no Continuum? Aí o que é do John DeLancey? Não, para certos casos muito pontuais tem, mas a gente quase não usa isso. Aí o Tuvok chega e fala assim, mas não é um contrassenso você não permitir o suicídio, mas permitir a pena de morte? Quer dizer, é uma metáfora aí, né, que a gente está vendo, né, da sociedade, né, no caso, né, que tem países, né, tem lugares, né, como os Estados Unidos, né, alguns estados dos Estados Unidos que tem a pena de morte, mas ninguém quer saber de suicídio, entendeu? Então, quer dizer, você tem essa situação, né? Outra coisa também, né, é um episódio também que está falando muito sobre a eutanásia, né, que vocês estão percebendo, né, que você está decidindo ali, né, num julgamento, né, se o cara tem direito a se matar ou não, né.
Mas a Janeway falava, eu não estou vendo nenhum motivo, entendeu, para você se matar. Às vezes é motivo, você às vezes tem motivo de uma doença que é incurável, você às vezes tem, a pessoa está sofrendo muito e ela prefere morrer do que continuar sofrendo. Eu não estou vendo o seu sofrimento, né? Então, o que vai acontecer? O que do Gerrit Graham, que está querendo se matar, ele vai levar todo mundo para o contínuo, né? De uma forma que os humanos entendessem, era uma estrada assim no meio do deserto, no meio de um lugar ermo, né, no caso, né? Que tinha uma casa lá onde ficava todo mundo só lendo, né, na beira da estrada, lendo livros, lendo revistas, entendeu? Não fazendo nada, um cachorro deitado no quintal, um espantalho ali, né? E ninguém se comunicava com ninguém, né? Quer dizer, o que era isso? Era uma metáfora, né, para falar o seguinte: a sociedade do contínuo já tinha se desenvolvido a um tal ponto, né, que a um ponto tão grande que o que acontece? Ela tinha se estagnado, né? E como esse que feito pelo Gerrit era um filósofo, ele falava o seguinte, né? A gente precisa, né, botar o conflito aqui, botar o questionamento, botar o conflito. A gente precisa dar uma sacudida nessa sociedade que ela está muito parada, né, no caso. Então, quando ele começou a falar que queria morrer, que queria se matar, coisa e tal, que ele estava indo contra as leis lá do estado do contínuo, né, ele provocou essa agitação, né? E ele disse que o que, interpretado pelo John DeLance, era a grande fonte de inspiração dele, né? Porque vocês sabem, né, o que, né? Aquela figura brincalhona, aquela figura que gostava de tripudiar dos humanos, aquele negócio todo, né? E ele acabou sendo punido pelo contínuo por causa disso, porque ele estava trazendo instabilidade ao contínuo, né? A ter esse comportamento, vamos dizer assim, rebelde, esse comportamento infantil, esse comportamento de uma pessoa que queria se divertir, que estava achando tudo no contínuo uma chatice, uma mesmice, né? Mas é o que do John DeLance falou o seguinte: mas eu fui punido, entendeu? Eu agora reconheço meu erro e eu não faço mais isso, né? E o que era o filósofo que queria se matar chegou e falou assim: mas você foi minha grande fonte de inspiração ao pensar dessa forma rebelde que você tinha, né? E aí o que ela do John DeLance começou a ficar pensando, né? Com ele, no caso, né? Quer dizer, Janeway vê essa situação, né? Ela vai tentar arbitrar, né? Ela vai pedir, né, para o que do John DeLance, né, entre um recesso e outro, né, para, vamos dizer assim, convencer o contínuo de receber esse que está querendo se matar, de soltar ele, né, para ele não ficar preso dentro do cometa, né, porque mostrou como é que era a prisão dele dentro do cometa, né, foi Tuvok, os dois Qs, a Janeway por dentro do cometa, eles ficaram num espaço pequenininho lá que mal cabia um, né. E ela queria, né, que o que pelo menos fosse solto, né, fosse libertado, né, fosse libertado e pudesse viver em sociedade, né. O que do John DeLance no primeiro momento reluta, né. Ele chega também a seduzir a Janeway colocando a Voyager em frente ao planeta Terra, né, depois tira de novo, né. E aí depois o que acontece? O que ele acaba, né, quando ele percebe, né, que ele está perdendo a argumentação, que o outro que mostrou o contínuo, coisa e tal, né, ele vai novamente, ele vai chegar para a Janeway e vai falar: não, a gente vai deixar ele solto, coisa e tal, do jeito que você falou, né? Ele dá em cima da Janeway, eu também posso levar a Voyager para a Terra, a gente pode viver junto. Foi muito interessante essa interação entre o Q e a Janeway, né? Que a interação entre o Q e o Picard é altamente conflituosa, mas a interação entre o Q e a Janeway, o Q gostou da Janeway, né? O Q dá umas cantadas na Janeway, né? E a trouxa da Janeway não aceita, né? Que eu achei ali que ela poderia ter aceitado um pouquinho, até já que ela está 70 anos, mil anos luz da Terra, coisa e tal, do namorado dela lá, né? Mas aí o puritanismo americano não deixa, né, gente? O que a gente pode fazer, né? Mas tudo bem. E aí o que acontece? O que acontece? Ela vai decidir em favor, né, do que quer se matar, né? E ela fala: agora você é mortal, né? Porque o outro que deu a mortalidade, né, pro que estava querendo se matar, né? Agora você é mortal e você, por favor, né, não reconsidere a sua decisão de se matar, porque agora você tem uma vida como mortal pela frente, você pode trabalhar aqui na tripulação da Voyager, coisa e tal, né? Mas o que acontece, né? O outro que é o que é interpretado pelo John DeLance, né, vai respeitar, né, a vontade dele, desse que quer se matar, e fornece para ele uma cicuta lá de um planeta natal. Ele toma, né,
e acaba morrendo, né? Ele acaba realmente se matando, né? Com a ajuda do que era a grande fonte de inspiração dele, que era o do John DeLance. Então vocês estão percebendo, né, que esse é um episódio, né, que trabalha muitas questões, né? Uma delas eu já comentei aqui com vocês, né? Já comentei aqui com vocês em outros carnavais, né, em análise de episódios de TOS, né? Que teve um episódio de TOS que eu não me lembro agora, acho que foi o do Landro, se eu não me engano, tá? Mas teve um episódio de TOS que falava, né, que uma sociedade, quando ela chega a um estágio de perfeição tal, a um estágio de utopia tal, ela acaba se estagnando porque ela não tem mais para onde ir, entendeu? Vamos dizer assim, não tem mais para onde se desenvolver, né? Eu considero essa ideia uma ideia falsa, tá? Eu realmente não vejo isso, entendeu? Eu acho que você sempre tem para onde ir, você sempre pode, entendeu, buscar novas alternativas, você resolve os problemas sociais da sociedade, problemas econômicos, coisa e tal. Isso não significa que ela vá se estagnar, até porque o conhecimento, ele é uma coisa infinita. Quanto mais você desenvolve o conhecimento, mais questões surgem, né, que levam você para uma outra direção que você nem imaginava antes, né? E você está sempre nesse constante processo, né? Já falei da metáfora da ilha aqui, que o Marcelo Gleiser desenvolveu no livro dele, A Ilha do Conhecimento, não custa nada eu falar de novo, né? É como se o conhecimento fosse uma ilha, tá? A área da ilha, né? A área da ilha é o conhecimento que a humanidade tem. A praia, a extensão da praia são as perguntas, né? A praia que tem nas bordas da ilha são as perguntas. E o mar é o desconhecido, né? É o que não é conhecido. Quanto mais você vai aumentando o conhecimento humano, mais a área da ilha aumenta, certo? E, consequentemente, a extensão da praia, que são as questões, que são as perguntas, e elas vão avançando em direção ao desconhecido, né? Então, quer dizer, é isso que eu falei, né? Quanto mais você conhece, mais questões surgem, que vai levar você a mais busca por conhecimento, né? Os gregos falaram do átomo lá na Grécia Antiga, lá na Antiguidade. Mas eles não fizeram a fissura do átomo. E eles não tiveram contato com todas as questões que apareceram depois da fissura do átomo e todo o desenvolvimento em cima disso, né? Então, só para a gente falar um pouco sobre isso, né? Então você não tem essa coisa de uma sociedade que vai se estagnar completamente, entendeu? Porque a busca pelo conhecimento não vai deixar que essa sociedade acabe se estagnando, né? Eu, pelo menos, vejo as coisas dessa forma, tá? É uma opinião minha, se você discorda, pode botar aí embaixo aí nos comentários, fica à vontade, né? Agora, é muito legal você ver a construção dos dois Qs, né? Você vê o que é interpretado pelo Gerrit, né? Pelo Gerrit Graham, né? Que é um cara que tem uma fala muito suave, né? Ele é um filósofo, né? E ele é um cara que tem argumentos bem firmes, apesar da fala dele ser muito suave, dele ser uma pessoa muito, como podemos dizer, de ser uma pessoa muito delicada e muito suave, ele tem argumentos bem firmes, né? Porque ele é um filósofo, né? Foi uma forma muito legal como o personagem foi construído e o ator realmente correspondeu bastante a essa construção do personagem. E o que do John DeLance, ele conseguiu manter aquela irreverência dele, ele conseguiu manter aquele espírito zoador dele, ele zoou a Jenny pra caramba, fez até umas piadas machistas lá, mas o John DeLance pode, porque o John DeLance é bom pra caramba, eu sei que às vezes a piada machista pode ofender um ou outro, entendeu? Mas foi muito bacana a forma como ele trabalhou isso, né? A forma como ele se mostrou, eu não sou mais um Q rebelde, né? Eu fui punido pelo contínuo, né? A gente viu isso TNG, né? Eu fui punido pelo contínuo, agora eu penso de uma outra forma, eu estou mais antenado com o contínuo, né? A forma como ele se aproxima da Jenny também, né, de uma forma bem, apesar dele dar umas cantadas lá, que deixou a Jenny lá, pé da vida lá, entendeu? Mas ele era um cara muito mais, como é que a gente pode falar com a Jenny? Ele era um cara com muito mais tato, né? Ele tratava a Jenny de uma forma muito mais doce. Com o Picard era aquela agressividade o tempo todo, era zoação o tempo todo, mas a Jenny ele conseguiu ser um cara mais, como é que a gente pode falar, ser um cara mais cortês, mais delicado com ela, cara, ficou muito legal, né? E o desfecho foi melhor ainda, né? Porque, pô, você tá vendo o cara ali, né? Garantindo a eutanásia, né? Porque
para um imortal, né, numa sociedade onde você é onipotente, né, e estagnado, né, a imortalidade é que é a doença, não é a cura, né, a cura é justamente a mortalidade, né, e você vê o que do John DeLance praticando essa eutanásia aí, né, e ajudando, né, ao que, né, do Gerrit, né, a morrer, né, que era justamente, que se inspirou justamente no próprio John DeLance. Então, cara, é um episódio muito bacana. Acho que é um dos episódios que mais trabalhou bem esse universo do contínuo, né, e essas questões do que aí, né. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito bacana pra gente, tá bom? Abração, fui, até a próxima.